Olá, queridos, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja no seu coração no dia de hoje, que o amor de Deus esteja com você, a paz do Senhor. Tudo bem? Eu desejo que sim, em nome de Jesus. E se não tiver ainda, que fique bem, em nome de Jesus, tá bom? Obrigado a você que nos dá a sua audiência, você que está com a gente, você que ora, que participa, que compartilha dessas mensagens de edificação para os nossos corações, para as nossas vidas. Gente, estamos na nossa caminhada, mais um dia, e hoje eu vou falar para vocês sobre como os verdadeiros servos agem. Estamos dentro daquela perspectiva de que Deus nos criou com o propósito de servi-lo. Lembram disso? Estamos tratando disso, ok? E cada dia vamos desdobrando um aspecto desta característica, desse propósito, desta missão que recebemos da parte de Deus. Muito bem. Então, falando sobre isso, eu quero ler com você um texto bíblico para respaldar aquilo que estamos conversando e você compreender do que se trata, do que é que nós estamos enfatizando no dia de hoje. Estamos na nossa jornada, deixa eu pegar aqui, Marcos capítulo 10, versículo 43, é o texto que eu vou ler para vocês. Quem quiser ser o maior deve tornar-se servo. Lá em Mateus capítulo 7, versículo 16 diz: vocês podem dizer o que eles são pelo que eles fazem. Lá em Mateus 7,16 fala sobre isso. Vocês podem dizer o que eles são pelo que eles fazem. Gente, o significado de servir a Deus passa obrigatoriamente pelo serviço do outro. Deus, através da sua palavra, nos mostra em Cristo Jesus o ato de Cristo Jesus vir à terra e servir a humanidade como um exemplo de Senhor que se fez servo para poder cumprir a missão que Deus tinha dado a ele. Deus disse, através de Cristo Jesus, em Marcos 10, 43, que quem quiser ser o maior, na verdade, se torne servo dos seus irmãos. E até o próprio Jesus disse, eu não vim para ser servido, mas eu vim para servir. O serviço está ligado diretamente à nossa missão, à nossa existência, ao propósito que Deus está fazendo na nossa vida. Você compreende isso? Deus em nenhum momento nos incentiva a atitude egoísta, a atitude medíocre, a atitude que só pensa em si próprio. Deus o tempo todo está nos incentivando por diversas maneiras, não é só nesta não, mas é por diversas maneiras que o cumprimento dos dons e talentos que nós recebemos da parte dele tem uma relação direta com o serviço do outro, e sobre isso já falamos algumas outras oportunidades, ok? Agora, o que é que nós vamos destacar hoje? O que é que um verdadeiro servo faz? Um verdadeiro servo, ele não se embaraça com os negócios desta vida a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. Ou seja, ele está focado, priorizado dentro da sua missão que recebeu da parte do Senhor. Se você é servo de Deus, se você tem a compreensão que é servo do Senhor, se você se preocupa e se interessa de fato em servir ao Senhor, você vai pegar aquilo que Deus lhe deu, os dons e talentos, e vai colocá-lo em prática para serviço do outro. Não é para a sua vaidade, não é para a sua prateleira escolher as medalhas que você vai exibir. É o contrário, é para o seu coração escolher de que forma você vai servir. Não adianta nada você ter as características, os dons e os talentos para poder ajudar as pessoas, para poder servir as pessoas, e você não fazê-lo, e você não colocá-lo em prática. Qualquer habilidade e talento que você tem, ele precisa passar antes desta habilidade e antes desse talento pelo coração de servo. Se não tiver o coração de servo, a forma que você tem, as habilidades, o seu jeito, a sua maneira, tudo o que lhe compõe, não vai convergir para ajudar e auxiliar a vida do outro. Jesus foi muito sábio em dar a ele como exemplo. Em ele Jesus se apresentar como exemplo. Essa atitude de Jesus de dizer que ele veio para servir, não para ser servido, ele dá uma demonstração clara
para todos nós de qual deve ser o parâmetro, de qual deve ser o guia da nossa conduta de serviço. Quantos dons e quantos talentos você recebeu da parte de Deus? Quantas coisas você possui da parte de Deus? Eles estão sendo utilizados para servir as pessoas? A quem você está ajudando? A quantas pessoas você está estendendo a mão através daquilo que Deus entregou para você? Pense sobre isso. Cada habilidade, cada oportunidade, cada porta, cada situação, cada questão de valor moral, de competências que você recebeu, de capacitações, precisam passar pelo coração de servo. E o coração de servo, ele amanhece focado, ele amanhece interessado em dizer: eu vou servir as pessoas, eu vou ajudar as pessoas. Você acordou hoje com que propósito? Você está dentro do propósito do serviço? Você está dentro dessa visão? Você está dentro dessa percepção? Você compreendeu que tudo que está ao seu alcance para ajudar as pessoas, você deve usar, você deve fazer, você deve ter essa prática. Ela passa pelo seu coração. Ela tem que estar nascida dentro do seu coração. É o fruto do Espírito de Deus para servir as pessoas. Senão de nada vale. De nada vale. Você pode ter tudo que você achar que conquistou, que mereceu, que correu atrás, mas ainda é dentro de uma visão egoísta, mesquinha, pequena. Não é dentro da visão que o que você recebeu, o que você conquistou, o que você tem, faz parte da sua existência poder servir as pessoas através disso que você recebeu. É isso que Jesus está falando. É isso que Jesus está dizendo. Ele, Cristo, veio de Deus, veio do Pai, se fez carne, habitou entre nós, deu a vida dele por nós, dando a maior demonstração de serviço, a maior demonstração de amor, de prática essencial do que deve fazer. Pense sobre isso agora, em servir a Deus nas pequenas coisas. Não pense que o serviço a Deus implica obrigatoriamente em grandes realizações. Nós vivemos hoje uma sociedade do espetáculo, uma sociedade midiática, uma sociedade que cada mergulho é um flash. Lembra disso? Cada momento é um momento de destaque, é um momento de evidência. E parece que nem todas as pessoas compreendem que a maior evidência é o coração que está pronto para servir, do que simplesmente o ato ou o fato de você estar em destaque em alguma coisa. Na verdade, se você está buscando só essa questão midiática, se você procura a evidência midiática, você está sendo muito limitado na sua compreensão da tarefa, da missão e do serviço que você pode e deve fazer. Pequenas coisas. Muitas vezes ninguém vai nem ver. Muitas vezes ninguém vai nem saber. Apenas aquela pessoa que foi alcançada e atingida pelo serviço, pela prática que você fez. É isso que é o mais importante. Se porventura aquilo que você fez tomou uma proporção maior e trouxe benefícios de incentivar outros a fazerem o mesmo, glória a Deus por isso. Graças a Deus. Que seja de fato para a glória do Senhor. Que seja de verdade para a exaltação do nome de Deus e não para a sua vaidade. E não para o seu ego. E não para buscar alimentar o seu coração com sentimentos distorcidos e sentimentos que não procedem da parte do Senhor. Todo mundo procura seu lugar ao sol. Todo mundo procura seu espaço. Todo mundo procura o seu canto. Mas mais importante do que procurar seu lugar ao sol, o seu canto, seu espaço, é procurar fazer o melhor, do melhor que você pode fazer em favor da vida das pessoas, mesmo que tomem conhecimento ou não. Esse é o espírito do servo. O servo age sabendo que não está correndo atrás de outra coisa, senão cumprir sua missão, cumprir o seu chamado, cumprir sua vocação, cumprir e realizar aquilo que sente-se preparado por Deus para assim fazê-lo. Faça agora, faça hoje, faça nesse momento. Coloque em prática nesta hora aquilo que Deus te entregou para fazer. Às vezes as pessoas dizem assim: eu não consigo ser reconhecido por ninguém. Eu sei que
Muitas das vezes o nosso coração humano, frágil e pecador, muitas vezes está buscando muito reconhecimento e pouco serviço. E quando entra nesse caminho de buscar mais reconhecimento do que serviço, ele acaba não fazendo um bom serviço e não tendo reconhecimento. Não é isso que é a sua busca, não é esse o caminho que você deve seguir, ok? Você pode até, em uma oportunidade, eu falei sobre isso, você pode até brilhar, mas mais importante é ser luz. Mais importante é ser luz. Brilhar é uma consequência daquilo que Deus está fazendo na sua vida. E que os bons frutos, que é o brilho, e os bons frutos gerados pela luz, que é Jesus, dentro de você, produza o serviço saudável em favor das outras pessoas. Servir a Deus implica em servir aos outros. Servir a Deus implica em ter um coração de servo. Servir a Deus implica em ser luz e que o brilho dessa luz aponte para Cristo, que foi Ele que fez através de você. Foi Ele que te deu o privilégio de poder estar ali, na hora certa, no momento certo e poder estender a mão. Glória a Deus, aleluia, que coisa maravilhosa. Que coisa maravilhosa você poder ajudar alguém que está precisando. Às vezes com oração, às vezes com a palavra, às vezes com o socorro do necessitado, às vezes com uma visita. Ai, gente, que privilégio maravilhoso. Deus te deu habilidades e competências para que você possa servi-lo e sirva-o de coração. Vou fazer o resumo do dia de hoje, tá bom? Fazer o resumão aqui para nós do dia de hoje, para que você guarde na sua reflexão, para que você guarde no seu pensamento em nome de Jesus, sabendo que um verdadeiro servo sempre estará a serviço das pessoas, apontando para Cristo Jesus e colocando assim a evidência do que Deus tem feito em você e, portanto, através de você também. Pensamento de hoje, tema para reflexão: sirvo a Deus quando eu sirvo aos outros, ok? Pense sempre sobre isso. Texto para você guardar, Mateus capítulo 10, versículo 42. Se vocês derem até mesmo um copo de água fria ao menor dos meus seguidores, certamente serão recompensados. Uma pergunta para você meditar: qual das características de um verdadeiro servo eu considero mais desafiador para mim? O que é que eu acho mais difícil para um servo fazer? O que é que eu acho que é mais confrontador e desafiador para a minha vida para um servo fazer? Pense sobre isso e comece a pedir ajuda de Deus para trabalhar esse ponto dentro de você e assim você crescer e desenvolver este maravilhoso dom de servir as pessoas, cumprindo esse chamado. Vamos orar. Deus, obrigado pelo dia de hoje, obrigado pela oportunidade de servir aos meus irmãos. E eu quero te pedir, Senhor, que nesse dia, que cada um que me escuta tenha esse sentimento, fomente esse sentimento, alimente esse sentimento em seu coração, de poder servir a Ti, servindo aos outros, para a glória do Teu santo nome. Amém. Gente, até o próximo encontro. Deus te abençoe. Muito obrigado pela sua atenção.